Vamos caminhando, então. Agradeço a presença de todos. Eu sou a Gisele, trabalho no FK Grupo. Alguns me conhecem, outros não. Olá, Fábio. Agradeço muito. Hoje é um grande momento para o FK Grupo. Ricardo Belo Dias, que é um querido e é o nosso parceiro de trabalho de forma muito séria a nível mundial. Hoje, eu gostaria de começar falando sobre uma frase de um neurocientista que eu sou muito fã, que se chama Facundo Manes. E ele fala o seguinte: ao longo de nossas vidas, nosso cérebro se transforma constante. A experiência e o ambiente modificam as substâncias neurais e regulam a expressão dos nossos genes. Nosso cérebro é fundamentalmente um órgão adaptivo. A capacidade do sistema nervoso para se modificar e adaptar-se às trocas desses ambientes se chama plasticidade. Este mecanismo permite aos neurônios reorganizar-se, formar novas conexões e ajustar suas atividades em respostas às nossas situações e às ao redor do indivíduo. Com essa introdução, então, eu peço a gentileza do Ricardo para nos apresentar esse novo mundo em que a gente introduz vocês de uma fábrica brasileira que tem o cuidado de oferecer a vocês produtos de qualidade com pesquisas e conceitos. Ricardo, por favor. Ótimo, muito bem, texto muito bonito. Bom, gostaria de agradecer, é bom dizer que esse é um trabalho de um grupo muito e tenho o prazer de participar. Foi um trabalho feito em muitas mãos. Eu só coordenei isso tudo dentro de um processo muito agradável. É uma empresa que eu falo e acredito diferenciada pelo modo em que porta avanti progetti enfim, estou muito orgulhoso de estar aqui com você. Eu gostaria, em primeiro lugar, de falar um pouco do que eu preparei para hoje. São 3 ações, espero não ser muito longas, isso vai depender um pouco de como a gente vai interpretar isso. A primeira é um vídeo do estúdio OMA, é um estúdio de pesquisa do Renier de Graaf. Na verdade, ele fez um estudo sobre o futuro dos hospitais, como seria, e coloca questões bem interessantes de como a gente vê esse logo, esse espaço que é o hospital. Eu acho muito interessante esse vídeo e eu vou mostrar agora. Depois, se vocês quiserem ver, ele está no Vimeo e vocês podem revê-lo porque é bem interessante. Em segundo lugar, uma apresentação um pouco lúdica do que eu seja modo de projetar. Daqui a pouco eu conto um pouco qual foi o processo e como o conceito de como apresentar e de como projetar para o futuro próximo. E a outra é o catálogo, né? O catálogo dessa coleção, em que a gente vai falar um pouco, vai discutir um pouco com a Gisele e mostrar a vocês da forma mais agradável, enfim, através de uma conversa. Bom, vamos começar? Perfeito. Então, como eu disse, esse vídeo é do OMA Office Work Search e fala dos hospitais. Foi uma pesquisa que foi feita da pandemia e é muito interessante. Eu acho que seria muito interessante vê-lo antes da nossa apresentação.
Bom, gente, eu acho que deu para entender o que nós falamos. É um vídeo muito interessante que coloca a posição do hospital como sendo parte integrante da nossa comunidade, mas não logo um lugar estático, um lugar onde você vai quando está doente, mas sim que ele se torne um espaço que você frequente em períodos ou de uma forma muito menos objetiva, e que ele se torne parte da nossa comunidade. Essa é uma realidade nova, nós vivemos e passamos por um momento difícil, estamos ainda no fim disso, espero, e isso faz com que a gente mude e tente mudar um pouco as relações que existem entre o nosso corpo, a nossa saúde e como fazer com que a gente viva de uma forma mais equilibrada. Bom, achei interessante mostrar a vocês esse vídeo, até porque agora a gente vai falar um pouco do conceito dessa coleção e de como a gente interpretou e de como a gente quer que isso chegue até vocês. Gisele, você poderíamos falar um pouco da coleção, falar um pouco de quais são os nossos temas principais. Eu tenho uma apresentação que fala sobre como projetar, esse projetar do futuro. Podemos falar um pouco dessa nova forma de enfim, de área os hospitais, de fazer com que ele se torne quase um prolongamento da nossa casa. Eu acho que esse vídeo deu uma boa introdução, Ricardo, para a gente entender um pouco mais sobre essa evolução nos projetos hospitalares, né? Muito se fala da evolução, mas não nos dando a base da evolução, da onde saiu. A gente conhece que por muitas vezes é frio, às vezes pelo atendimento, às vezes pela própria arquitetura, e essa introdução de colocar o projeto como um conceito é uma forma muito profissional e de
nos direcionar à humanização dentro dos hospitais, né? Muito melhor do que eu, sabe que hoje em dia temos passado por, na questão mundial, momentos muito difíceis, onde as pessoas estão se redescobrindo humanos e com sentimentos, trazendo um pouco desse aconchego, desse amor, dessa forma de se expressar, olhando para o outro, que dizem que o lugar mais difícil de se chegar é o lugar do outro, né? E eu acho que essa apresentação vai nos ensinar um pouquinho a ver o outro como um lugar nosso. Tem uma palavra que resume tudo isso, que é empatia. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou mostrar agora uma apresentação a vocês que fiz sobre esse projetado futuro, o que é que acredito, através de algumas pesquisas, imagens de arte e de outras referências, mostrar a vocês um pouco esse novo olhar do projetar. Eu vou dividir a tela outra vez. Sim. Preciso só, vamos ver se agora funciona rapidinho. Aqui sim. Tá aqui. Você já está vendo? Não, ainda não. Ainda não? Só um segundo. Aqui, share. Uhum. Já está vendo? Carregou. Uhum. Isso. Vamos lá. Vou colocar a imagem completa. Bom, vocês veem a primeira imagem, uma imagem meio surreal, né? De uma imagem, acho que a gente vive um momento, a fantasia passa a ser muito importante, a criatividade, a fantasia e um modo diferente de ver as coisas. E tanto que uma das tendências hoje é exatamente isso, a fantasia, o surrealismo. Bom, uma imagem de vamos dizer que seja um hospital que flutua em uma nave, em um país, em um mundo futuro. Aqui é a imagem do nosso vídeo, acabamos de ver, e aqui é a transformação do design para um novo hábito. Vou ler esse trechinho e depois fazer essa pequena introdução e depois mostrar as imagens a vocês. Nesse mundo, creio que é necessário mais equilíbrio, consciência e sensibilidade. Temos que fazer uma profunda reflexão sobre o design na busca de um novo equilíbrio, repensar hábitos e olhar para o futuro com maior consciência. Creio que os produtos deverão ter maior flexibilidade, capacidade às novas funções e necessidades do usuário, além de uma maior atenção à privacidade e higiene. E aqui entra o conceito dessa. As lições americanas de Ítalo Calvino, enunciadas para o desenho de um texto literário eficaz, podem tornar-se temas norteadores de uma poética do futuro e, portanto, de um projeto coerente para aprimorar novos hábitos. Eu vou explicar um pouco melhor. Ítalo Calvino é um poeta, um escritor italiano muito famoso e foi pedido a ele fazer seis lições na Universidade de Harvard. Essas lições eram lições para estudantes de literatura. Eu fiz uma coisa interessante, eu peguei as lições de Ítalo Calvino e transformei os conselhos de Ítalo Calvino para um projeto de projetar o futuro. E aí isso é interessante, porque você usa técnicas e de uma matéria, que é a literatura, e aplica esses conselhos no projetado futuro. E essas lições têm esses temas: leveza, rapidez, precisão, visibilidade, multiplicidade e coerência. Vamos começar da primeira. Leveza. Diante de um mundo opaco, substancialmente pesado, dramático, grotesco, inerte, e, portanto, muito difícil de representar para um escritor ou, de uma maneira mais geral, para um artista, Calvino contrasta o valor da luminosidade como o único capaz de elevar o intelecto humano em direção aos horizontes mais abertos. Nisso nós interpretamos como transparência, suspensão, reflexo e cultura da manutenção. Aqui algumas imagens de artistas. Eu quero que vocês entendam que é uma apresentação onde coloquei imagens relacionadas ao mundo da arte, da ciência, da tecnologia, e para mostrar um pouco de uma forma transversal o que é essa tendência. A tendência à transparência, de ficar o essencial e eliminar o resto. Aqui nós temos a suspensão, a cultura da manutenção. Então, as estruturas suspensas, leves, onde você tem um contato e tem uma visão geral do espaço. Aqui nós temos a luminosidade, espaços mais luminosos, horizontes mais abertos.
E aqui nós temos os reflexos, no olhar nas perspectivas. Então muda um pouco do reflexo perfeito, mas sim esse barulho, né, de um reflexo em movimento. Vamos à rapidez. Cada história é uma operação sem duração. No sentido de que sempre manipula a realidade temporal das coisas que você deseja, atrasando-as, alongando-as ou simplificando-as e reforçando-as. Aqui vem a otimização do tempo, a tecnologia e a cogestão digital. Bom, aqui interessante, um pouco de ironia e fantasia nisso. Bom, aqui são os dois desenhos animados que via quando criança. Os Flintstones, Jetsons, era um modo de mostrar às crianças realidades bem e que o que disso tudo vivemos hoje. Os Jetsons anteciparam a ginástica vídeo ou a consulta médica pelo vídeo e situações em que nós vivemos hoje. Isso é bem interessante imaginar que 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, esse desenho animado ele antecipou de uma forma muito concreta o que a gente vive hoje. Tem imagens que fazem, inclusive, lembrar, quase pensar que essa bolinha é o nosso vírus atual. Bom, a outra coisa interessante, falar um pouquinho desse futuro, esse futuro que chegou ao ponto de estarmos construindo uma cidade em Marte. Esse estudo do Big, é um estudo danês, da Dinamarca, ele em 2050, ele vai começar a construção dessa pequena cidade no planeta Marte. Bom, isso é uma coisa eu achei interessante colocar, tanto para mostrar um pouco a que ponto chegamos da nossa tecnologia e a que ponto chegaremos. Aqui é uma imagem do filme Hair. Quem viu esse filme entende um pouco mais. A casa desse personagem é toda pisada e ele se enamora, quer dizer, se apaixona pelo seu sistema operativo. Muito interessante porque mostra a realidade do sentimento que passa a ser uma máquina que de qualquer forma, se fazer apaixonar, porque ela entende perfeitamente quais são as nossas reações. Então, vivemos hoje situações assim. Eu não sei se vocês veem Black Mirror, que é um seriado do Netflix, eu acho que é interessantíssimo, acho que vale a pena quem não viu assistir, porque coloca questões morais e profissionais de uma forma muito clara e muito objetiva. Aqui nós temos outros filmes que falam da digitalização, e das situações em que a gente vai chegar nos hospitais de uma forma e já temos essa digitalização, quer dizer, esse modo de automatizar e de fazer com que as coisas sejam muito rápidas. Nós temos já os telefones com um programa de saúde, nós temos já um computador, um doutor da Microsoft, que mais cedo ou mais tarde teremos todos a casa esse médico que terá os nossos passos, enfim. São coisas que são bem presentes na nossa realidade. A precisão. Calvino abre a sua lição sobre a precisão, esclarecendo que ela tem três significados. Um desenho bem definido e bem calculado da obra, a evocação da imagem, visuais claras, incisivas e memoráveis, uma linguagem tão precisa quanto possível como um léxico. A precisão é um valor necessário, cada vez mais vago e aproximado da linguagem. E a literatura é talvez o único domínio humano que pode neutralizar esse nivelamento da língua. E aqui entra a questão que eu gostaria de colocar, que é muito na projetação, é a proporção. Proporção áurea, série de Fibonacci. A proporção, temos que ser muito precisos no detalhe, como diz, Deus está no detalhe, mas aqui tem uma coisa que é bem interessante, o padrão numérico que pode aparecer em vários seres vivos. A sucessão de Fibonacci é o chamado sucessão. Se vocês verem a sequência dos números, a soma dos dois primeiros números é o resultado do terceiro. Então, 0, 1, 2, 3, 5 e assim vai. Isso é a proporção que é agradável aos nossos olhos. E o que é incrível, essa proporção a gente vê em vários elementos da natureza, ela se repete. Então, eu coloco isso como sendo uma tendência a se aproximar da natureza, se aproximar e tentar fazer com que os nossos projetos sejam mais equilibrados e mais coerentes, mais harmônicos. E a gente tem como fazer isso através
dessa teoria de Fibonacci da seção áurea. Aqui é a visibilidade. A história de um texto nasceu de uma imagem. Somente depois da palavra entrou em cena, tentando representar a imagem mais possível e, em seguida, procurando e elaborando nela uma estrutura cada vez mais completa de significados. Aqui eu gostaria de falar um pouco de visibilidade da esfera social, o que a gente está vivendo hoje. Esfera social, esfera íntima, parte externa e parte interna. O que é que eu quero dizer com isso? A gente vive hoje uma realidade onde fazemos entrar na nossa casa através dos vídeos. Nós hoje perdemos um pouco a noção do que é privado e do que é aberto ao público. Dos Instagrams, as pessoas se mostram e se contam e falam da vida de uma forma quase como se o diário fosse aberto ao público. A gente tem que ficar atento ao que está acontecendo e a essa realidade. E aqui me vem em mente falar um pouco sobre essas casas. São casa chinesa e a casa romana. A casa chinesa tem 5.000 anos, a casa romana 2.500 anos. O que é interessante disso é que naquele período existia já a ideia da privacidade de uma forma muito concreta. Essas casas, se vocês veem, elas têm a mesma planta, mesmo serão feitas em culturas diferentes, em períodos bem distintos. Ela tem um cortilho central e um cortilho back-courtyard. O que é que significa isso? O cortilho frontal é aquele que é aberto ao público e o de trás é aquele da família, é o que traz, assim, mantém a sua privacidade. Então, eu coloco isso só como uma provocação para a gente pensar um pouco assim, o que é que a gente está mostrando e quais são os nossos limites dentro dessa privacidade que muitas vezes contestamos e muitas vezes deixamos ela sem controle. Aqui está uma imagem das duas casas e é bem interessante essas realidades, imaginar que o homem sempre pensou em manter a sua privacidade. Aqui imagens de artistas que falam um pouco dessa intimidade. Aqui é Ernesto Neto, um dos maiores artistas brasileiros, dando sua obra e você sente a ideia, e você sente que está dentro quase de um órgão do corpo humano, a ideia da arquitetura aberta e dos espaços externos. Aqui o Ernesto Neto, que eu adoro e fiz questão de colocar uma imagem. Agora aqui um outro artista, Dan Graham, que fala um pouco sobre exatamente o seu tema, é esse, o externo, através do côncavo convexo e através dos reflexos. Muito interessante a obra dele. Aqui entramos a multiplicidade. Em nossa era moderna, a literatura assumiu nessa ambição antiga de representar os relacionamentos existentes e potenciais que existem entre as coisas. E esse é um dos seus valores fundamentais. Indisciplinaridade, colaboração e dominação. Aqui entra um pouco uma coisa que eu acho realmente fundamental dentro do Projetar e vou mostrar a vocês o ciclo da criatividade de Krebs, dessa artista, cientista. Ela é uma das pessoas que admiro muito, se chama Northman. Ela fez esse ciclo de Krebs da criatividade, criou isso mostrando que projetar a interação do ciclo da criatividade é muito importante. Então, no Projetar, você fazer pesquisas transversais, onde arte, engenharia, ciência e design juntas fazem com que os projetos sejam mais cultos, mais persistentes, mais contemporâneos. E isso é uma coisa que eu gostaria de mostrar através de algumas imagens de artistas e de designers que usam essas tecnologias e que vão fazer pesquisas não só numa parte mais ligada ao seu setor, mas em outros setores, como aqui vocês têm esses vasos que em vez de flores eles têm órgãos vivos que criam uma composição quase floreal, como artistas que trabalham de formas mais concretas e mais permissíveis. Aqui nós temos a questão da ação, a 3M com todos os balhures e vídeos de as relações de projeção e de artista Elias Alofsen, o artista Theo Jansen, que praticamente usa todas as técnicas da física para fazer com que as suas obras se movam com o vento. Então, são coisas bem interessantes essas. Acho que temos que estar muito ligados a fugir um pouco dos nossos limites e procurar informações e procurar, enfim, alimentar nossa criatividade com outras ciências.
realidades. Herência. A sexta lição permaneceu inacabada. Originalmente o título da lição era Abertura, para ser entendido franqueza, mas no sentido de abertura, proporção espacial entre o homem e o mundo. Aqui é muito interessante, essa lição não foi feita porque ele morreu antes de ministrar todas essas lições, e essa era a última lição que ele estava escrevendo e não foi terminada. Essa lição, que é a coerência, eu achei muito interessante fazer uma relação dela com equilíbrio, consciência e sensibilidade. O que significa isso? Temos uma abordagem diferente do design. Broken Nature foi uma mostra que aconteceu em Milão no ano 2019, uma das mostras mais significativas na história do design, a meu ver, onde praticamente mostrou esse design, um design restaurativo, né, restorative design. Vamos explicar um pouco o que significa isso. Acho que esse é um grande exemplo para explicar um pouco qual é o significado. Essa design artista que falamos antes, que é a Neri Oxman, ela fez um projeto muito interessante onde ela colocou uma piccola computador, uma máquina na cabeça do bicho da seda. E com isso ela conseguiu entender o movimento que ele faz para construir a seda. Através disso, um computador conseguiu realizar esse bótsolo de seda. Foi realizado computador. Depois disso, ela colocou o bicho da seda real para terminar o trabalho. Então, essa é um pouco a essência da mostra, é mostrar como você aprende, você fazer com que exista essa relação, né, de colaboração entre o homem e a natureza, fazendo com que isso seja sempre mais sustentável, sempre mais ligado, e mais, como se dizia antes, desde o início, cercando de humanizar, de fazer com que as nossas relações com o progresso sejam mais conscientes, né, na natureza. Nós temos os designers forma que pegaram restos de computadores e fizeram mesas, e fizeram com que os restos, em vez de inquinar e de poluir, podem se transformar em peças muito interessantes e relacionar isso com o nosso dia a dia. Que é uma coisa bem interessante, na verdade, esse ovo é o lugar onde uma pessoa morta é colocada e ela é enterrada junto com a árvore, e isso ela vira o alimento do ser. Coisa também muito interessante, foi dos objetos interessantes dessa mostra. E aqui nós temos que falam dessa relação do homem com a natureza, a relação dos tecidos naturais, de você ter sempre essa relação do homem, e como a artista Angélica Dass procurar as cores do Pantone na pele humana, e fazendo com que isso seja mostrando que essa é a tendência do momento, é você entrar em relação com o nosso corpo e do nosso corpo, como ela fez nesse belíssimo projeto. Bom, aqui eu coloco o menos é mais, identificar o essencial, eliminar o resto, privilegiar a qualidade, a quantidade, se envolver com a tecnologia, otimizar o tempo dedicado às atividades e facilitar a higiene. Creio que esses sejam conselhos para esse projetar e para esse viver futuro. A positividade, então, nisso tudo. E, além disso, quando acreditamos, colocamos mais energias e as coisas acontecem. Creio que é muito importante que a gente, em um momento tão conturbado, a gente encontre, enfim, espaço para a nossa criatividade, e que a gente use essa criatividade de uma forma correta, mostrando e fazendo com que o resultado seja coerente, que seja impactante em relação ao nosso planeta, e mais interessante, e visando sempre que esse design, nunca esquecer que esse design é feito para o homem, e para que ele viva melhor. Bom, essa aqui é a apresentação. Queria que vocês entendessem, são coisas que considero interessante nesse momento, e eu quis, enfim, dividir isso com vocês.
Agora a gente pode falar um pouco do projeto, do catálogo, dos produtos. Eu vou outra vez voltar dele para que a gente organize um pouco a nova fase da apresentação. Sim, Ricardo, eu só queria eu peguei alguns pontos que tu foi falando e eu gostaria de conversar, bater um papo rápido antes da grande apresentação. Relações, eu assisti depois que você indicou, e é um filme muito sensível, e eu comparei com os dias atuais, né? Ele é um filme de 2015, se eu não me engano, por aí. Ele mostra o amor que a pessoa tem. A gente vive isso, principalmente em aplicativos, em relações com parentes muito longe, e acaba se tornando um amor, uma proximidade. E a gente não percebe. Né? A gente simplesmente vai absorvendo essas coisas acontecerem, e a proximidade está se moldando a tecnologia também. Tu fala sempre, misturando o humano, né, a nossa forma de sentir com a tecnologia. Isso é um exemplo muito legal. E nos sentimentos, né, no sentir. Eu achei bem legal que tu falou ultrapassar os limites. Eu acho que e com a tecnologia, né, do FK Grupo, a gente conseguiu ultrapassar alguns limites, principalmente nessa apresentação que tu vai fazer do mobiliário, né? A gente saiu dessa coisa totalmente pontiaguda, fria, onde se sentiam às vezes até ameaçadas, essa é a palavra. E a proximidade a formas mais naturais, as formas mais humanas e cores que apresentam e que nos colocam o olhar mais com aconchego, o aconchego, né? Eu gosto dessa palavra. E a obra do ovo me lembrou muito uma frase que diz: do pó viemos, ao pó retornaremos. Para mim foi muito isso. Muito poético, muito interessante. E ficou muito poético, né? E eu acho que antes de chegarmos ou partirmos, um grande cuidado com nós mesmos, que é a atenção à nossa saúde. E essa atenção à nossa saúde veio a sua experiência e nos mostrou que é possível estarmos wellness. Então, gostaria que você introduzisse, então, os produtos e agradeço a sua participação uma vez e o seu processo criativo que você acabou de explicar para o pessoal, como nasceu, né, o wellness. Exato. Eu vou abrir agora outra vez a outra apresentação, que agora é o catálogo, eu acho que é o que está todo mundo esperando. Vamos tentar aqui fazer outra vez o share. Deixa eu ver um segundo. Share screen. Está carregando. Foi. Foi? Bom. Aqui está. O nosso virtual, que vai depois virar um catálogo cartátil. E vamos falar um pouco disso. Vamos falar um pouco. Primeiro, você falou uma coisa interessante, assim. Acho que essa apresentação, o catálogo, ele conta bem os objetivos dentro desse processo. Primeiro, como você viu, usamos o Ítalo Calvino como sendo o nosso mentor para fazer esse projeto, mesmo que ele tenha falado e feito as lições para estudantes de literatura, nós usamos como para projetação e para projetar essa coleção. Uma coisa que tivemos muito cuidado foi em relação às cores, né? A cor é emoção, né? E as cores suaves, esses balhores de rosa, o azul, são cores que levam você a ter um bem-estar. Então a nossa ideia e o catálogo mostra muito isso. Essa gráfica é muito pertinente ao nosso objetivo de fazer com que esses espaços sejam os espaços da wellness sejam espaços agradáveis e bem equilibrados. Bom, nós tivemos a nossa ideia dentro desse projeto foi fazer com que você se sentisse realmente em casa. E para isso nós usamos uma teoria que é a do que se chama Shuye. Então eu vou ler um pouquinho esse trecho.
a gente possa depois discutir e mostrar em detalhes. O estado de ser saudável, assim é a definição do imobiliário hospitalar do FK Group. Tem inspiração no Xie. A palavra é um conceito escandinavo de conforto e bem-estar aplicado ao dia a dia. Um substantivo da língua dinamarquesa e norueguesa usados para definir um sentimento, uma atmosfera social, uma ação racional, a sensação de conforto, segurança, acolhimento e familiaridade. A coleção Wellness FK contém assentos, mesas e complementos que criam os ambientes colaborativos, podendo ser configurados em diversas maneiras. Cada elemento deve contribuir para a harmonia geral dos espaços. Formas lineares geométricas, um design muito funcional, caracterizado pela qualidade dos materiais, beleza temporal, proporciona uma sensação de conforto, segurança e hospitalidade. O wellness sentir-se como em sua própria casa. Bom, é muito interessante. Eles usam isso como sendo o significado de você ter prazer nos pequenos detalhes. São considerados nas pesquisas um dos povos mais felizes do mundo. E esse conceito nós usamos como referência para essa coleção, que é muito ligada também aos conceitos que mostrei antes. Bom, vamos passar para frente. Aqui nós temos um índice onde nós temos aqui os elementos da coleção. Vocês veem, aqui nós temos a Jolie, que é uma das cadeiras que passou a ser muito protagonista da coleção. Eu acho que ela é o elemento mais icônico. São formas sempre muito macias, onde você tem a presença da madeira, dos metais e da natureza. Bom, o que eu gostaria de dizer é que dentro desses ambientes, o que faz o equilíbrio do ambiente é exatamente essa mistura de materiais e fazer com que você tenha... os orientais usam o Feng Shui como ideia e como conceito para construir os espaços. E mais ou menos isso aqui. A ideia de você ter ambientes equilibrados e você ter, enfim, os materiais que juntos fazem com que exista um maior equilíbrio entre os espaços. Aqui nós temos o Malmo, que é um sofá. São sempre muito, como vocês... Aqui nós temos, ele é quase como um parente da Jolie. Aqui nós temos uma imagem dos dois sofás, um sofá com os dois braços, só com isso para facilitar o movimento do paciente. Eu quero que vocês entendam que os projetos foram trabalhados com conceitos e que são exigidos nos hospitais e nas áreas de saúde. Então, todos tivemos o cuidado de trabalhar da forma mais correta possível dentro desses. Aqui você tem o primeiro quarto, né? O sofá Malmo, criamos coleções. Nós temos o quarto onde nós temos o sofá Malmo, ele pode ser utilizado na área de espera, como dentro do quarto. E temos aqui os acessórios, todos os elementos que compõem o quarto fazem parte dessa coleção. Aqui, de uma forma mais, nós temos o sofá, mostrando o fato de não ter esse braço. Enfim, não quero me repetir, porque a imagem fala por si só. Nos próximos, nós temos uma poltrona reclinável, os acessórios. Aqui nós temos a versão da poltrona Jolie. Essa versão é uma versão onde o braço é metálico. E essa versão da Jolie nós temos ela mais larga para diversos biotipos de clientes e pacientes. Aqui a Jolie Arc, que é uma outra versão onde ela pode ser componível. E aqui nós temos a outra face dessa coleção, que é o uso da madeira, o mais persistente o uso da madeira, que é o Nordic. E aqui nós temos os sofás e as mesas. Se vocês devem ter notado, o nome dos produtos são nomes ligados à cidade do norte da Europa, a essa ideia, pensando em que usamos o Xie como sendo o nosso
enfim, o nosso guia para criar esses ambientes, inclusive para criar essas fotos. Para fazer as fotos usamos essas espelhos do Xie. Aqui, cores suaves, você vê o uso da mesa com 2 níveis para facilitar o uso de um computador. E aqui vocês veem o quarto com o sofá Nordic, umas cadeiras, ele é bem diferente do outro, já que o sofá aqui ele tem um tamanho de 1,40, onde através do puff você aumenta a dimensão do sofá. Aqui alguns detalhes da coleção Oslo, das mesas. São mesas em madeira com alguns detalhes de funcionalidade. Aqui nós temos a cadeira Lucy, ela tem um movimento na parte de trás, enfim, no encosto, sem precisar de mecanismo. Então ela é ideal para os escritórios e para as áreas de atendimento direto do médico com o paciente. Chegamos ao esqui, prático modular, onde você tem muito minimal, mas ao mesmo tempo sem deixar de ser aconchegante. Vocês veem as cores e como foi feito como é equilibrada essa estança. Nós temos estante do sistema GELI, que acompanha e faz parte, sendo utilizado como divisória e passe-partout dentro dessas imagens e dentro dos espaços que vão ser criados. Mais uma imagem do esqui, mostrando a mesa Oslo. Uma outra imagem com mais acessórios, mostrando que os ambientes são sempre muito limpos e muito, ao mesmo tempo, com madeira que faz com que exista esse maior equilíbrio entre os materiais. Cloud são uma série de acessórios que vocês já viram nas outras fotos, são mesas, carrinhos, uma pequena escrivaninha, são elementos de fácil locomoção, e aro na parte superior que faz com que seja fácil movimentá-lo, enfim, movimento fácil, e nesse mesmo anel que gira na parte superior é o espaço onde vem para pendurar coisas e fazer com que ele tenha enfim, se adapte a diversas situações dentro dos hospitais. Aqui a mesa Elevat, enfim, foi constatado e várias pessoas que dentro do trabalho dos escritórios é muito importante em momento do dia esse trabalho ser feito em posições diferentes, como sentado ou em pé ou em uma meia altura. Enfim, essa mesa é perfeita para esse tipo de uso. Aqui nós temos alguns elementos Joly, são puffs e cadeiras e mesas que fazem parte e que podem criar ambientes separados e de comunhão dentro dos hospitais. Aqui alguns acessórios, esses acessórios são para ajudar na produtividade, enfim, são desses espaços, desses hospitais, existem verdadeiros escritórios e nós temos que pensar só no paciente, mas temos que pensar em quem trabalha. A administração de um hospital é como um grande escritório, utilizando, enfim, produtos que fazem parte de um trabalho colaborativo, e esses são os acessórios que facilitam tudo isso. Aqui nós temos, fizemos uma série de imagens onde colocamos quase como uma pequena história, onde mostram as imagens e mostrando como venham representados todos esses objetos, todos esses móveis dentro dos espaços. Então aqui chamamos Room 01, que é o mármore, e aqui nós temos a imagem de um paciente. Enfim, você uma dessas imagens fora, mas só para que uma e que veja um resultado
processo de, enfim, aqui o Room 02 é o Nordic, como vocês veem, temos é uma coleção que trabalha a 360 graus, que é a parte externa, a parte interna dos quartos. Aqui nós temos a parte de atendimento e de recepção com a Jolie. Aqui nós temos a Rainbow. E aqui nós temos a Jolie Arc. Mostrando algumas imagens novas. Aqui o esqui. Aqui nós temos a parte mais dedicada a Office, onde nós temos as divisórias do Jelly. O próprio Jelly aqui foi colocado como um elemento de atesa. E aqui nós temos os escritórios e pequenas escrivaninhas. Aqui o Office com a mesa que muda de posição, e aqui todos os complementos da linha. Aqui entramos em uma parte mais, enfim, detalhe mais técnico, que vai ser feita uma apresentação depois para vocês de uma forma mais adequada. Aqui nós temos passo só rápido para que vocês vejam as finituras, quer dizer, os revestimentos da parte embutida, da parte em metal, as cores, as dimensões do produto. Jolie Arc. Cadeira reclinável. Aqui os elementos que formam ilhas de espera. Cadeira Nordic, que tem dois tamanhos. Aqui o sofá Malmo, com todas seus elementos, e o sofá esqui, mostrando 1, 2 e 3 assentos. Aqui o Cloud, com todas as suas variantes e acessórios, e o Cloud Puff. E aqui a mesa Oslo, a coleção Oslo de mesas que acompanham os produtos. Bom, aqui acaba a nossa apresentação do catálogo. Vamos falar um pouquinho mais dessa coleção com a Gisele. Eu acho que eu vou voltar, Gisele, para que a gente possa, enfim, se existem perguntas, se as pessoas querem, enfim, participar da nossa conversa, eu posso mostrar o produto, falar de uma forma mais direta com os que estão nos ouvindo. Ótimo. Ricardo, eu achei, transformando toda a tua introdução e todo o teu momento de criação, que ficou muito claro que fez parte desse teu processo. Tudo que no começo, passo a passo, como foi a ideia, livros de referência e tal, você traduziu muito bem na Wellness. Ela vem de encontro com essa grande mudança que a gente tem, tanto dentro de casa, nos escritórios, e o hospital precisava dessa cara nova. A gente estava num mundo muito frio, porque a gente esqueceu que nós temos um cérebro e deixamos a tecnologia tomar conta. Foi o que tu falou. As pessoas estão colocando a vida na rede como se fosse um grande diário, né? Meu querido diário. E às vezes isso transforma em doenças mentais, muitas dores no corpo, porque é um estresse tão grande que as pessoas acabam colocando na frente da saúde a tecnologia. Às vezes, estar em um ambiente onde a cor nos deixa mais calmo, os móveis têm uma linha mais orgânica, a madeira que traz essa coisa de aconchego de casa, nos faz bem. Começa o bem-estar pelo cérebro, pelos olhos. E olhando, analisando bem, que eu tirei, você foi mostrando, eu fui olhando com atenção, depois a gente pode compartilhar essa ideia para a gente conversar com os convidados, de estar num lugar onde eu posso me curar.
Eu não estou ali, eu não sou a doença. Eu sou uma pessoa que precisa de ajuda e eu estou nesse momento de ajuda, e esse momento de ajuda também é essa questão de estar pensando no bem-estar do paciente, da pessoa, do acompanhante. O foi aí que vocês pensaram no. Então eu tenho uma poltrona mais aconchegante, que tira essa cara de hospital, ou aquela cadeirinha dura de madeira, modificamente. Eu tenho uma escrivaninha com uma cor que foge do azul, do preto, daquele cinza, que era um cinza, agora esqueci o nome do cinza que muita gente usava. A gente trouxe, e você trouxe essa expertise da cor para colocar o bem-estar já na primeira impressão, nos olhos. Porque a gente come pelos olhos, é atraído pelos olhos, a nossa visão manda muito na gente. A gente às vezes não dá conta disso. E o wellness me coloca numa situação, falando particularmente, obviamente, me coloca numa situação de tipo, tudo bem, eu tô legal, eu vou ficar bem, desse momento eu já fico tranquila. Porque eu sei que um hospital que investe nisso também investe em profissionais, investe no atendimento humanizado. Então, é um conjunto de coisas, não é simplesmente o melhor médico do mundo ou o melhor enfermeiro, um super querido, e não, às vezes, não direcionar a cor certa para refazer, né, às vezes, a cor do hospital, colocar mais leve aos olhos, e isso a Wellness trouxe muito bem para uma indústria brasileira, para uma indústria que focava muito em cadeira e foi evoluindo ao longo desses 35 anos com a tua experiência, a experiência de todas as equipes internas, engenharia, design, pessoal até da tapeçaria estuda isso para oferecer o bem-estar à pessoa que vai utilizar esse tipo de produto. Eu acho que foi forma de muito carinho, de muito desenvolvimento. Não foi um desenvolvimento de 6 meses, foram anos de estudos. Nesse último ano, a gente teve que, às vezes, até colocar de uma forma, gente, tá aqui, é para ser usado, no momento que a gente precisa muito de hospitais para mais de casa, mais do aconchego, mais da humanização, né? Então, me parece muito que tudo que a gente vem conversando ao longo dos anos, do bem-estar, do nosso desenvolvimento, porque eu preciso de uma empresa que faça essa tradução em móveis, eu acho que a gente encontrou, e a Wellness veio a sua ajuda, a ficar grupo, a nascer nesse momento difícil, de nos dar, sim, um alento, um coração mais quentinho para a gente estarmos melhor. É isso, é o equilíbrio, tudo conta, né? O homem, os objetos, o ambiente, a gente tem que, enfim, ter equilíbrio. Eu acho que esse termo, cheia, esse conceito, ele resume tudo isso que você falou. É bem interessante. Sim. E o legal também que a gente tem a plataforma Mold Kit, tá, Ricardo? Só para dar uma introdução, depois a gente vai ter uma outra com a nossa especialista, que ela vai nos dar uma ótima visão bem técnica sobre isso. Então, Van, obrigada por estar participando conosco nesse momento. O Revit essas estão já no Mold Kit, com acesso ao 3D, CAD, Revit, para já começar, principalmente os arquitetos, a conhecerem, né, a linha de forma mais, já colocando em projetos isso, né, traduzindo em projetos. Ok. Utilizando a tecnologia também, né, Ricardo? Que tem que andar todo mundo. O que eu faço? Eu vou para a divisão. Sim, obrigada. Esta primeira live foi para mostrar o conceito, de onde nasceu, como nasceu, o tempo de estudo, para vocês entenderem que realmente a gente veio estudando a evolução do mobiliário dentro de um projeto, dentro dos hospitais, conversando com arquitetos, conversando com pessoas que trabalham na área Então, a gente apresentou isso para vocês, tá? De uma forma que é a forma mais sincera possível. E para entender melhor cada produto, cada linha, tecido, madeira, tipo de pintura, a gente tem uma outra live que vai ser agendada daqui a uns dias com a Vanessa, que é a nossa especialista em hospitalar, acho que é assim que fala, né? Se estiver aí, me corrige.
Então, para mesmo a cada detalhe do produto, a gente veio com o conceito hoje, mas na próxima live sim a gente fala de todos, dessa live que é técnica. Ricardo, muito obrigada. O Ricardo está lá na Itália, gente, 5 horas adiante. Tá aí, né, para nos apoiar. Obrigada mesmo. Depois tomo um chá e descanso. Tá bom, obrigado a todos, e como eu disse, fico à disposição, se quiserem mandar, a Gisele pode passar o meu e-mail, e vocês podem, enfim, se quiserem, acho que é muito importante, como eu disse antes, a colaboração de vocês, fazer com que esse produto seja vencedor. Preciso que vocês mandem o parecer de vocês para as peças, para as cores, enfim, e agreguem valor ao nosso projeto.